Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós celebramos a liturgia do 15º domingo do tempo comum. Somos todos convidados a refletir sobre a força da palavra de Deus. Sabemos que o projeto do Pai é a liberdade e vida para todos. Em 2 Timóteo nos ensina: proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda paciência e com a preocupação de ensinar. É preciso tomar consciência da importância da palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida de cada um de nós. A primeira leitura dessa liturgia garante-nos que a palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-nos os caminhos que devemos percorrer e dá-nos ânimo para intervirmos no mundo. A missão da palavra de Deus resplandece em toda a sua clareza na encarnação. O Verbo, a palavra eterna do Pai, faz-se carne, manifestando-se no Filho Jesus Cristo, palavra recapitulativa, última e definitiva. Acolhido com confiança, ele fecunda a vida dos homens e mulheres, que produzirá muitos frutos. Da boca do profeta Isaías fica claro: Deus não se esqueceu do seu povo. A sua palavra não deixará de se concretizar, pois Deus é eternamente fiel às suas promessas. A palavra de Deus é eficaz, transformadora, geradora de vida. Ela nunca falha. Para expressar a ideia da eficácia da palavra de Deus, o profeta utiliza o exemplo da chuva e da neve. Assim como a chuva e a neve que desce do céu fecunda a terra, multiplica a vida nos campos, assim a palavra de Deus não deixará de se concretizar e de criar vida plena para o povo de Deus. A sua palavra nos dá esperança, indica-nos o caminho que devemos seguir, que devemos percorrer, dá-nos ânimo para intervirmos no mundo e nos revela o projeto de Deus para toda a humanidade. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo continua a oferecer-nos a sua catequese sobre o caminho que é preciso seguir para poder acolher a salvação que Deus oferece a todos nós. A salvação é um dom de Deus, dom gratuito, que é fruto da bondade, do amor, da misericórdia de Deus. Essa salvação chega-nos através de Jesus Cristo e atua em nós pelo Espírito que Jesus derrama sobre aqueles que aderem, que acolhem o projeto de Deus e entram na sua comunidade. O apóstolo Paulo também nos ensina que toda a criação anseia pela libertação da escravidão, que espera participar da glória dos filhos de Deus. E para isso temos que abrir os nossos corações, lutar pela nossa conversão, permitir que Deus reine em nossas vidas, reine em nossos corações. Aconteça o que acontecer, somos convidados a olhar para o futuro do mundo, da humanidade, com os óculos da esperança. Não caminhamos para o holocausto, para a destruição, para o nada, para o novo céu e a nova terra, que já estão em germes, presente na nossa história e que cada dia se manifesta um pouco mais. No Evangelho, o semeador saiu a semear. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nos apresenta 7 parábolas, através das quais Jesus revela aos discípulos a realidade do reino. São parábolas da revelação do reino de Deus. A preocupação do evangelista Mateus é sempre a vida da sua comunidade. Nestas 7 parábolas e na interpretação que as acompanha, percebe-se a preocupação de um pastor que procura exortar, animar, ensinar e fortalecer a vida dos fiéis a quem o Evangelho foi destinado. A explicação da parábola desloca a atenção para a semente, para o tipo de terreno. Com grande probabilidade, essa explicação é uma adaptação pastoral da parábola à crise das comunidades sírio-palestiniense, ameaçada de desânimo. Se até agora o foco de atenção se concentrava nos conflitos externos, as comunidades a partir daqui procuram se olhar para dentro. Em outras palavras, Mateus pergunta às comunidades: e vocês, como acolhem a palavra de Jesus? Será que vocês ainda mantêm seu compromisso com a justiça do reino? Que tipo de terreno são vocês? Quais os obstáculos que vocês põem diante e perante a palavra? Possamos hoje também fazer a nós essas mesmas perguntas, a nós e às nossas comunidades, e pensar e refletir. E você, como está acolhendo a palavra de Deus hoje? Como você está mantendo esse compromisso com a palavra de Deus hoje?
Quais os obstáculos você tem colocado diante da palavra? E que tipo de terreno é você? Vejamos, a semente que caiu em terreno duros, de terra batida, faz-nos pensar em corações insensíveis, egoístas, orgulhosos, onde não há lugar para a palavra de Jesus e para os valores do reino. A realidade de tantos homens e mulheres que veem no Evangelho um caminho para os fracos e vencidos e que preferem um caminho de independência e de autossuficiência à margem de Deus e das suas propostas. Este caminho de orgulho e de autossuficiência, alguma vez foi o seu caminho? Reflita, confronta essa palavra com a sua vida, com o seu comportamento. A semente que caiu em terreno pedregoso, brota a semente nessa pequena camada de terra, mas morre rapidamente por falta de raízes profundas. Faz-nos pensar em corações inconstantes, capazes de entusiasmar com o reino, mas incapazes de suportarem as contrariedades, as dificuldades, as perseguições. É a realidade de tantos homens e mulheres que veem em Jesus uma verdadeira proposta de salvação, adere até por um certo momento, mas depois rapidamente perdem a coragem, o entusiasmo e entram num jogo de faz de conta. Quando são confrontados com a radicalidade do Evangelho, da palavra, pulam fora. A palavra de Deus é para você uma realidade que você leva a sério? Qual o relacionamento que você tem com a palavra de Deus? A semente que caiu entre os espinhos e que foi sufocada por eles, faz-nos pensar em corações materialistas, comodistas, instalados, para quem a proposta do reino não é prioridade fundamental. É a realidade de tantos homens e mulheres que rejeitaram a proposta de Jesus. São pessoas que fazem do dinheiro, do poder, da fama, do êxito profissional ou social o verdadeiro Deus, a que tudo sacrificam. As propostas de Jesus são a referência fundamental, ou deixam que outros interesses e valores sufoquem os valores do Evangelho. Como eu acolho os valores do Evangelho na minha vida? A semente que caiu em boa terra e que deu fruto abundante faz-nos pensar em corações sensíveis e bons, capazes de aderirem às propostas de Jesus e de embarcarem na aventura do reino de Deus. É a realidade de tantos homens e mulheres que encontraram na proposta de Jesus um caminho de libertação e de vida plena e que, como Jesus, aceita fazer da sua vida uma entrega a Deus, um dom à humanidade. Este é o quadro ideal do verdadeiro discípulo. E é esta proposta que o Evangelho de hoje nos faz. Quem tem ouvidos, ouçam. Portanto, a parábola, na sua forma original, do versículo de 1 a 9, refere-se à inevitável manifestação do reino, à sua força e aos resultados maravilhosos que o reino alcançará com frequência. Olhamos o que o mundo que nos odeia e ficamos desanimados com o materialismo, a futilidade, os falsos valores que marcam a vida de muitos homens e mulheres do nosso tempo. Perguntamos se vale a pena anunciar a proposta libertadora de Jesus no mundo que vive obcecado com as riquezas, com os prazeres mundanos, com os valores materialistas. Sim, vale a pena. Ora, ser filho de Deus, ser discípulo do Senhor, não é fugir dos confrontos, conflitos, sofrimentos, perseguições. Os obstáculos que o projeto de Deus encontra são como as dores do parto. Se por um lado seria confortável evitá-la, por outro são certeza de que a vida está manifestando e nada poderá interromper o seu curso. O reino de Deus é e será Jesus ontem, hoje e sempre, nosso Senhor e Salvador. Creia nisso, meus caros irmãos, e verá a glória de Deus. O Evangelho de hoje nos responde: coragem, não desanime nunca, pois o reino é uma realidade constante, é resultado final. Será algo de surpreender a todos nós. Como diz a palavra, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem penetrou no coração do ser humano o que Deus reserva para aqueles que o amem. Que o ama, ame sempre e que seu coração seja terreno fértil, pois neste terreno Deus é o grande semeador, semeia as verdades do reino para que possa dar muitos frutos. Concluímos essa reflexão suplicando a Deus, dizendo: fazei crescer em nós, ó Pai, com o poder do vosso Espírito, a disponibilidade para acolher o germe da vossa palavra, que continuais a semear nos sulcos da humanidade, para que frutifique em obras de justiça e de paz e revele ao mundo a feliz esperança do vosso reino.
Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Dê seu like, comente, compartilhe. Que sejamos fortes, firmes, corajosos na vivência da nossa vocação e missão. E que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.